sejam bem-vindos a esse podcast. Bem, na verdade, a abertura que eu queria fazer é: sejam bem-vindos de volta ao Notável Tumulto. Mas o Notável Tumulto veio a óbito. O Notável Tumulto não existe mais. Eu tinha um podcast chamado Notável Tumulto, que eu lancei ele em 2021. Eu fiz alguns episódios nele. Deixa eu abrir aqui para ver quantos episódios exatamente eu lancei. Eu lancei 19 episódios, sendo que o primeiro episódio eu lancei em janeiro de 2021 e o último episódio eu lancei em junho de 2021. Então, foi 6 meses aí de vida do Notável Tumulto. E aí, o que aconteceu? Eu parei com o podcast. 2021 foi um ano muito difícil para todo mundo, né? Então, a gente estava ali em pandemia ainda. Eu estava trabalhando muito. Bem, todo mundo sabe como foi o ano de 2021. Eu não vou ficar aqui relembrando como foi 2021. E aí, eu parei a ideia. Tanto que meu último podcast foi desabafo. Foi uma época que eu estava muito cansada. Eu estava muito sozinha. Bem, enfim. E a minha ideia, quando eu parei o podcast, era retomar. E aí corta para quase 5 anos depois, né? 4 anos depois, eu ainda não tinha retomado. E aí eu vim ensaiando esse retorno do podcast dia após dia, ano após ano, falando, não, vou retomar. Em 2023, eu cheguei a gravar um episódio de retorno, eu perdi esse episódio. E, enfim, 2023 foi um ano muito difícil para mim. Foi um ano que eu tava no auge do meu burnout, eu tava muito cansada, eu não tinha carisma nenhum. Eu continuo sem carisma, mas eu tava no auge da minha falta de carisma, como diz a Camila Frender. E aí, tanto que em 2023 eu peço demissão, mas isso aí é um papo para um outro episódio. A gente vai falar do meu burnout, do meu pedido de demissão em outro episódio, se alguém quiser saber também, né? E também se eu quiser falar. Mas corta pra... Eu tinha decidido que em 2025 eu ia voltar com o Notável Tumulto, que eu ia voltar com o podcast, talvez de uma outra forma, de uma outra maneira. Mas mesmo assim eu fui adiando, já tá em maio de 2025 e eu não tinha gravado nenhum episódio do Notável Tumulto. Mas todos os dias eu falava, nossa, eu vou voltar com o Notável Tumulto, eu vou voltar a gravar podcast. Era uma coisa que eu gostava muito de fazer. E aí ontem aconteceu uma coisa muito legal comigo, tipo, um passinho para realizar uma coisa que eu queria muito, mas eu vou falar disso mais na frente, e o que me deu um gás para eu poder gravar o episódio. E aí hoje eu encerrei meu expediente de trabalho e falei, eu vou voltar com o Notável Tumulto, eu vou gravar um episódio, já vou editar e já vou subir, vai dar tudo certo, e não consegui recuperar minha conta do Notável Tumulto. Inicialmente aquilo me desmotivou, eu fiquei triste, fui pro Instagram, fiquei rolando o feed lá, e aí eu me peguei pensando, mais um dia você não vai fazer o que você quer porque alguma coisa aconteceu. E eu falei, não, então é o seguinte, eu vou gravar esse episódio desse novo podcast. Agora que eu tô gravando, eu não sei nem o nome desse podcast, eu vou dar nome pra ele. E eu vou falar disso nesse primeiro episódio, que era para ser um episódio de retorno do Notável Tumulto e acabou sendo um episódio de renascimento, ou melhor, virou um episódio de nascimento de um novo podcast. Então, como é que vai funcionar isso daqui, esse novo podcast? Com a mesma estrutura que iria funcionar a volta do Notável Tumulto. Então, eu vou falar o que eu me programei para falar com a volta do Notável Tumulto. Talvez, ou muito provavelmente, não serão episódios semanais. Nem todo episódio vai ter convidado. Se eu conseguir trazer convidado vai ser bem legal, mas se eu não conseguir trazer convidado, eu vou abrir aqui e vou falar sobre algum assunto que eu acho pertinente, que eu queira falar, ou que eu queira só colocar pra fora. O Notável Tumulto pra mim começou como um hobby, começou como uma coisa legal que eu queria fazer e acabou virando uma coisa que me dava muito trabalho, que era eu ter que correr atrás de convidado, bater agenda e decidir pauta, estudar sobre a pauta e muita coisa que é legal, mas é trabalhoso, assim. Se eu vivesse só disso, ia ser maravilhoso. Mas eu tenho o que me dá dinheiro hoje em dia, que é o meu trabalho. Então, não dava tempo e eu acabei abandonando o Notável Tumulto. Então, eu vou voltar com o podcast agora, como um hobby novamente, como uma coisa legal que eu gosto de fazer, que eu gosto de falar. Se eu conseguir juntar com alguém e trazer uma pauta para conversa com alguém, eu vou trazer, que eu adoro conversar com pessoas, mas se eu não conseguir, vai ser isso daqui. Eu prometo pelo menos 2 episódios por mês, então talvez de 15 em 15 dias tenha, talvez 2 semanas seguidas, depois 2 semanas sem podcast. Isso daqui é uma coisa
eu me divertir. E é isso. Eu quero trazer fofoquinhas, eu quero trazer conteúdo cabeça, eu quero trazer doideiras, eu quero trazer conselhos, eu quero trazer o que me vem à cabeça. O Notável Tumulto era pra ser isso, coisas que me vêm à cabeça e que eu quero falar. Eu sou geminiana, eu gosto de falar. Eu brinco, acho que tem o episódio piloto do Notável Tumulto, eu falo isso. Eu sou uma bagunça astral, eu sou gêmeos com ascendente em aquário e lua em virgem. Então, gente, é uma zona, minha cabeça, tudo meu aqui é muito bagunçado. E eu quero botar essa bagunça pra fora, eu quero botar essa bagunça num podcast, porque é uma plataforma que eu gosto muito de consumir. Eu ouço muito podcast, muito podcast. Então, é isso. Esse podcast, esse primeiro episódio é isso. Então, quem ouvir e quiser deixar dicas do que possa falar, se quiser participar, Laíde, eu quero participar, eu quero conversar com você, traz, me chama, a gente marca um horário e conversa e faz. E a ideia é isso, a ideia é eu me divertir aqui e eu não deixar mais pra lá o que eu queria fazer agora, porque senão você nunca faz e você fica frustrado porque você não fez. Eu prefiro, sabe, eu não sei da onde que saiu isso, se foi de um filme ou se alguém realmente falou isso. Eu prefiro me arrepender do que eu fiz, do que eu não fiz. É isso. Eu prefiro ficar me remoendo de, putz, eu fiz tal coisa, eu não devia ter feito, mas eu fiz. Naquele momento aquilo fazia sentido pra mim, naquele momento aquilo valeu a pena, naquele momento. Do que eu falar, putz, eu devia ter feito, né? Putz, eu devia ter feito. Não, devia ter feito não, eu fiz. Então, é isso. Vai ser um episódio bem curto, mas é mais para eu dar o start, para dar o primeiro passo, para as coisas irem acontecendo. Então, o próximo episódio, esse podcast já vai ter nome, já vai ter uma pauta, já vou estar aqui falando de alguma coisa. E para quem ficou interessado em saber do podcast Notável Tumulto, ele tá no ar, tá? Então, tanto no Spotify quanto no Deezer, se você procurar lá Notável Tumulto, você consegue acessar esse podcast e ouvir os 19 episódios que estão lá. Tem vários assuntos muito legais, e você consegue ouvir todos os episódios que já foram postados lá. Ele continua, eu só não consegui mesmo foi reativar a conta para subir novos episódios. Bem, e é isso, por hoje ficou curtinho, ficou assim, e a gente se vê muito em breve.